Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, as ações do Bradesco elas estão caindo 16% somente. Então nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos importantes. O que foi que causou essa queda? Quais são as preocupações do Bradesco? Alguns números do balanço que foi divulgado, tá certo? Então, se você tem ações do Bradesco, fique comigo até o final. Ou se você não tem, mas quer entender o que foi que aconteceu e como isso pode até prejudicar o setor financeiro como um todo, fique comigo até o final. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos entender de fato o que está acontecendo, se isso é motivo de preocupação, se não é motivo de preocupação. E no final desse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre as ações do Bradesco nesse cenário atual e o que eu fiz no dia de hoje com essa queda, tá bom? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, que é muito importante que eu vou falar no final, tá bom? Mas agora, vamos falar um pouco do balanço, o que foi que aconteceu, o que foi divulgado, o que a presidência da empresa tem falado a respeito disso daí, as previsões para o próximo ano, tá certo? Vou trazer alguns pontos aqui importantes, tá? Vou dar uma lida aqui para não deixar de falar nada que seja importante ou não falar algum dado errado, mas vamos lá. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer para você é: independente da queda ou do lucro ou do prejuízo, o Bradesco ele é uma empresa que há muito tempo sempre foi uma boa empresa e não é por conta disso que você deve vender as ações só por causa desse dia de queda. É preciso, com paciência e com calma, entender o que está acontecendo e ver se isso de fato é um risco ou é uma oportunidade. Porque às vezes pode ser uma oportunidade, é um momento ali, uma turbulência, vai passar. A gente não está falando de qualquer empresa, a gente está falando de uma das maiores empresas do setor financeiro desse país. Então, se você tem ações de Bradesco, não precisa ficar tão preocupado, tá? Fique só atento, veja o que de fato a empresa está dizendo a respeito disso, quais são as previsões futuras, o plano de recuperação, enfim, para reverter esse cenário, tá certo? Então, não vai pelo lado emocional, tá? Vai pelo lado racional. Procure entender o que de fato aconteceu para você poder tomar suas melhores decisões, tá? Não se assuste. Enfim, vamos entender então, sem enrolação, o que foi que aconteceu. Primeiramente, tá? O Bradesco, ele teve um lucro líquido recorrente de 5,2 bilhões, ou seja, apesar dessa queda, o banco teve lucro, não teve prejuízo. Mas o que está fazendo as ações caírem tanto nesse momento que eu gravo esse vídeo, o mercado ainda está aberto, ela está caindo 16%, tá certo? Acabou de fechar, aliás, está caindo 16% e ele deu lucro, ou seja, ele não deu prejuízo, ele deu um lucro. Só que o que está fazendo de fato as ações caírem? Quais são as preocupações por parte dos analistas e do pessoal que, enfim, né, que fala aí do mercado, das ações e tudo mais, dos gestores? Vamos lá, primeiramente vamos comentar alguns números aqui. O Bradesco, né, o BBDC4, teve um lucro líquido recorrente aí de 5,2 bilhões, tá, no terceiro trimestre aí de 2022, tá? Só que o que de fato decepcionou muito os analistas foi a queda, né? Então, comparado aí com o mesmo período do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre de 2021, a gente está falando aí de uma queda de 22,8%. Então, também não é tão pouca coisa, né? Uma queda significativa nos lucros. Isso preocupa qualquer empresa, né? E, por consequência, qualquer acionista, tá certo? E quando a gente fala com relação ao segundo trimestre, né, o trimestre passado, a coisa piora ainda um pouquinho mais. Aí a queda ela já vai para 25,8%. Então, isso foi totalmente fora ali, né, das expectativas. Então, tá bem distante de fato, em busca das previsões, né? Então, eles estavam tendo uma previsão muito diferente do que teve, e esse susto atrapalha muito o mercado, tá bom? Uma coisa importante aqui, pessoal, que você deve saber, às vezes, eu não tô falando que é o caso, tá? Mas às vezes o próprio mercado exagera um pouco com relação às quedas, tá? Então, não tô dizendo que é o caso atual, mas sempre quando você vê uma queda, não se assuste, procure entender o real motivo, porque às vezes o mercado, ele exagera um pouco, né? O negócio não era para tanto e desabou, literalmente, na bolsa. Tá certo? Até que se a gente for comparar aí com outros bancos, o Bradesco, de fato, ele é o que está mais caindo, né? Se a gente for comparar aí com Banco do Brasil, Itaú, vou puxar os dados aqui agora e vou comentar aqui nesse exato momento. Então, enquanto nós temos aí
o Bradesco, como eu falei agora há pouco, caindo aí em torno de 16%, nós temos aí o Itaú caindo 5%, nós temos o Banco do Brasil caindo 2,3%, né, o Santander caindo um pouco mais, 6%, nada comparado com os 16% do Bradesco. O que aconteceu, a gente já vai falar daqui a pouquinho, de fato preocupa os outros bancos, isso também acaba derrubando o setor financeiro, que está caindo aí em média 5, 6%, puxado pelas ações do Bradesco, tá certo? Porém, quando a gente olha para a carteira de crédito, que é um índice muito importante, né, para empresas do setor financeiro, especificamente bancos, teve um crescimento anual de 13,6% da carteira de crédito. Isso é um ponto positivo, tá? Porém, uma das coisas que assustou bastante também e ocasionou essa queda acentuada foi justamente o aumento das despesas com provisões de devedores, né, que foi de 7,2 bilhões, ou seja, se a gente pega o lucro líquido recorrente, o aumento das despesas com essas provisões para devedores aí já foi superior, de fato, ao lucro líquido recorrente. Quando a gente fala de inadimplência, né, a inadimplência no período, né, no caso, nesse final de terceiro trimestre, foi de 3,9%, então teve um aumento, comparado aí com o terceiro trimestre de 2021, esse número estava em torno de 2,6%, tá? Então, a gente não está falando também de um crescimento pequeno, né? Então, isso, mais um fator que contribuiu para essa queda aí, tá certo? Agora, quando a gente fala das receitas, né? Então, as receitas na área de serviço foi de 8,8 bilhões, uma alta aí de 1,1%, uma alta pequenininha, mas não deixa de ser uma alta, tá certo? Despesas operacionais, um ponto negativo aqui também do que tem acontecido, tá certo? Então, as despesas operacionais chegaram aí a 12,4 bilhões, né? Ou seja, um aumento aí de 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Então, puxando aqui pela uma notícia da própria Suno, vamos entender aqui um pouco o que o gestor, né, falou a respeito desse balanço que não agradou muito o mercado. Então vamos lá. O que foi divulgado aí pelos diretores na teleconferência foi que, né, o Bradesco, né, diz aí que ao longo desse terceiro trimestre de 2022 enfrentou desafios com um desempenho resiliente nas receitas. Além disso, completou que as principais razões para esse resultado foram o desempenho da margem financeira com o mercado, que foi negativamente afetada pelo nível atual da Selic. Além disso, completou que as principais razões para esse resultado foram o desempenho da margem financeira com o mercado, que foi negativamente afetado pelo nível atual da Selic. O aumento da PDD causada pelo cenário de inadimplência, o reforço da PDD complementar e o impacto da deflação do IPCA no resultado financeiro de seguros. Então, uma fala aí das telecomunicações que foram feitas aí pelo Bradesco. Seguimos avançando no cumprimento de nossa meta de negócios sustentáveis. 157,6 bilhões já foram realizados, sendo destaque nesse trimestre estruturações de operações de empréstimos para empresas que empregam, né, ações sustentáveis, totalizando aí 773 milhões, conforme, né, destaca aí no relatório do Bradesco desse terceiro trimestre. Tá certo, pessoal? Então, dá para ver que a gente teve pequenos pontos positivos, mas de fato houve pontos bem negativos com relação ao balanço que foi divulgado aí do Bradesco. Agora eu vou dar a minha opinião e o que eu fiz no dia de hoje, tá? Mas antes de eu falar, eu gostaria de te pedir o favor de se inscrever no nosso canal. A gente está começando agora, né? Estamos caminhando ali para os primeiros 100 inscritos. Sua ajuda é muito importante para mim. Depois você desinscreve se você quiser, não precisa ficar inscrito para sempre não. É só para dar essa força e nos ajudar, tá bom? É muito importante mesmo. Qual que é a minha visão sobre o Bradesco? Tá? Sobre, enfim, esse cenário de hoje, né? Que nós tivemos aí 16% de queda. Primeiramente, o Bradesco ele já atravessou momentos piores do que esse, tá? Tanto econômicos quanto políticos, enfim. E sempre esteve aí, hoje é uma das empresas mais sólidas desse país. Então, o Bradesco, com todo o seu tamanho, eles têm muito recurso para minimizar eventuais quedas de resultados, de lucros. Eles têm muito recurso, tem um market share muito expressivo dentro do mercado também. Né, tem um peso muito forte, né, por conta disso também no índice. É uma empresa extremamente sólida, com uma governança muito boa.
Então eu acho que, na minha opinião, na minha sincera opinião, deve ser acompanhado, tá? De acordo com as próprias falas do pessoal do Bradesco, nas telecomunicações, eles falaram que esses eventos, né, vão ser minimizados ali ao longo de 2023 e, enfim, dar continuidade na boa gestão, no aumento dos lucros e tudo mais. Isso foi divulgado nas telecomunicações, então eu acredito sim que isso pode ser uma oportunidade. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas é uma oportunidade para você se posicionando, aumentar aí os seus aportes, tendo em vista a queda, né, das ações, comparado até com outros bancos, né? Há quem vê oportunidades até de algumas operações, por exemplo, long e short, né? O pessoal que já tem um conhecimento mais avançado, talvez vender algum outro banco, né? Lembrando, uma operação com papéis de fecho, então tem que ter um pouco mais de experiência, tá certo? E, sim, eu comprei um pouco de ações de Bradesco hoje. Eu acredito que é um banco que, independente, ele pode até cair mais, mas não deixa de ser uma boa empresa. Acredito que a gente pode até surfar uma pequena recuperação aí, num curto prazo, tendo em vista aí os próprios outros bancos, né, que, enfim, já se seguraram mais comparado às ações do Bradesco. Montei também algumas operações envolvendo os derivativos, né, então, enfim, fiz algumas vendas de put ali, né, enfim, mexendo com derivativos. Não é um assunto para esse vídeo, mas comentando um pouco do que eu fiz. Para quem me conhece, para quem conversa aí comigo, já sabe um pouco da minha linha de raciocínio. Eu gosto sempre de empresas boas, empresas sólidas, tá certo? Então, eu acredito que isso acontece, tá? Você vai, na sua carreira como investidor, ter momentos ali de você ter alguns ativos e eles caírem nessa magnitude, cair 10, 15, 20% às vezes em um único dia. Isso é normal. O Bradesco já teve quedas nesses níveis em tempos passados também, assim como outras empresas, tá certo? Vale também teve lá o desastre lá de Brumadinho e tudo mais, né? Caiu bastante, hoje as ações já estão aí de volta, tá certo? Então é isso, né? O investidor ele passa por isso, isso é normal, não precisa se assustar. É uma empresa extremamente sólida. Se a gente estivesse falando de uma empresa que, enfim, já estivesse passando por alguns problemas, reportando prejuízo atrás de prejuízo, aí tudo bem, talvez haveria uma margem aí para preocupações, mas não o caso de Bradesco, né, pessoal? A gente está falando de uma das maiores empresas do setor financeiro. Acho que se vacilar está dentre as 5 maiores, né? Então, na minha visão, é uma oportunidade, por mais que ele atravesse um momento aí difícil, o Bradesco sempre vai ser uma boa empresa. Sempre que cair, pelo menos, né, se a governança se manter desse jeito como é atualmente, né, talvez não vá passar ali de oportunidades. Lógico, balanço, queda de lucro, isso deve acender um sinal de alerta para você acompanhar, mas eu acho que o Bradesco ele tem toda uma estrutura para recuperar qualquer prejuízo que ele porventura venha a ter. Ele é uma empresa de fato muito sólida. E é isso, eu comprei um pouco de ações de Bradesco, não estou preocupado se ela vai cair mais ou se ela vai subir. Para mim o que acontecer tá bom. Se ela subir, eu comprei. Se ela continuar caindo, eu vou comprar mais um pouco. Então esse é o cenário que você deve sempre estar inserido, né? Tanto se a ação subir quanto se cair, para você é bom, beleza? E para você que de repente está à procura aí de um ganho no curto prazo, talvez cabe a você analisar com um pouco mais de profundidade outros aspectos, né? Não aspectos só fundamentalistas, mas talvez aspectos gráficos também, porque geralmente quando uma empresa cai muito assim a esses níveis, né? Às vezes ela toca numa região importante ali do gráfico e nos próximos dias às vezes até dá uma leve recuperada, e essa leve recuperada às vezes, né, algumas pessoas utilizam para ter algum tipo de ganho no curto prazo. E mexer com empresa boa é o melhor, né? Porque você compra ali mesmo que seu objetivo esteja no curto prazo, se ela cai mais, você pode esperar, né? Não é uma empresa que pode cair muito. O Bradesco dificilmente ele vai acentuar grandes quedas semelhante a essa depois dessa, né? Então acredito que é uma oportunidade para mim, tá? Na minha filosofia de investimento, não para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido alguns pontos importantes aqui. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.